Olá a todos, sou Marcelo Carvalho e trago para vocês o Evangelho do Dia com a oração, reflexão e bênção do Frei Stefano Maria Bordignon, da Chiesa Santissima Annunciata di Rovato, na Itália. Aqui traduzo fielmente as palavras publicadas no canal do YouTube do Frei Stefano, www.youtube.com/frastefano. Seja louvado Jesus Cristo! Olá a todos, aqui estamos com o Evangelho de hoje com o Frei Stefano. O Evangelho do dia, domingo, 19 de abril, Santa Ema. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Ó Deus, que neste dia santo reúne a tua igreja peregrina no mundo, dê-nos a reconhecer o Cristo crucificado e ressuscitado, que abre o nosso coração à inteligência das Escrituras e se revela a nós no partir o pão. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Do Evangelho segundo Lucas. Glória a ti, ó Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos, e não o reconheceram. Então, Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam, com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmavam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. Estes confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus partir o pão. Palavra do Senhor. Glória a ti, ó Cristo. Há momentos na vida em que tudo parece confuso. As esperanças são quebradas, os projetos mudam de direção e dentro de nós surge uma pergunta silenciosa: onde está Deus agora? É o que também acontece com os 2 discípulos no caminho de Emaús. Eles acreditavam em Jesus, esperavam por ele. E agora voltavam para casa decepcionados. Tudo parecia acabado. E ali mesmo, naquele caminho de tristeza, Jesus se aproxima. Não vem com um milagre espetacular. Ele não os repreende. Ele simplesmente caminha ao lado deles. Ouça sua dor, sua decepção. Muitas vezes, mesmo na nossa vida, Jesus se aproxima assim, em silêncio, enquanto caminhamos com o coração pesado. Podemos pensar que estamos sozinhos, mas Ele
está já ao nosso lado, dentro das nossas perguntas, dentro dos nossos passos lentos. Os discípulos não o reconhecem imediatamente. No entanto, enquanto ele fala, algo muda. O coração começa a se aquecer novamente. A esperança volta a respirar. E isso acontece conosco também. Quando ouvimos o Evangelho, quando rezamos, quando alguém nos diz uma palavra boa, lentamente o coração se reacende. Lembre-se disso. Mesmo quando tudo parece perdido, Jesus pode estar muito mais próximo do que você imagina. Continue andando, continue ouvindo a palavra dele, porque o coração que encontra Jesus não pode ficar triste por muito tempo, mas recomeça, se levanta e volta a ter esperança. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A bênção é para você e para as pessoas que leva no coração. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E obrigado por esse tempo que passamos juntos escutando a palavra de Deus. E te desejo de coração um santo domingo. Tchau, tchau. E cuide-se.